Bem, meus amigos e amigas, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar semanalmente e colocar no Instagram a respeito de temas ligados à economia mundial, economia brasileira, mas principalmente a economia brasileira, tá? Que são assuntos importantes, enfim. Eu vou tentar fazer um resumo de temas, né? De algumas coisas que parecem complicadas, mas na verdade não são tão complicadas assim. Eu estudo economia já há quase 30 anos, pesquiso economia há quase 30 anos e cada vez que eu estudo eu descubro que eu sei cada vez menos, né? Porque a quantidade de informações, a quantidade de variáveis que a gente tem que trabalhar e a relação da economia com a sociedade, ela é sempre muito complexa, né? Mas enfim, a ideia é simplificar e não complicar as coisas, tá certo? Um principal problema que a economia brasileira vive hoje, e a gente vive uma série de dificuldades, ela é um problema de mão dupla, né? Uma faca de dois gumes que cortam de forma bastante afiada a carne da gente, né? São dois problemas duplos. Um problema é a taxa de desemprego. A gente tem uma taxa de desemprego altíssima. Não é só por causa da Covid, enfim, a crise da Covid foi uma crise séria, é ainda, né? Mas principalmente no ano passado. Mas a gente tem dificuldade, a economia brasileira está tendo dificuldade desde 2015. Então, é um problema grave que a gente vive esse ano. Em 2021, nós vamos ser a quarta taxa de desemprego no mundo, a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Vamos perder para Venezuela, Espanha e África do Sul. Então, é uma taxa muito grande de desemprego, e vivemos também uma inflação muito alta. Esse ano, 2021, a gente está com uma taxa de inflação bastante elevada. Isso é terrível para as pessoas mais humildes. A classe média sofre muito, né? A gente sofre muito cada vez que vai no supermercado ou cada vez que vai encher o tanque de gasolina, de combustível, mas os pobres, as pessoas mais humildes, sofrem muito mais. Aquele que ganha pouco, ganha quase nada, né? Não consegue acompanhar os preços. A gente não consegue tirar as pessoas mais humildes. Os preços dos supermercados são muito altos, né? E aumentam de forma muito rápida, né? E a gente não consegue acompanhar. Então a inflação ela é sempre terrível para os mais pobres, ela concentra a renda, ela faz com que as pessoas vivam pior. E a gente de novo está voltando a conviver com esse fantasma que acreditávamos nós que a gente já tinha resolvido isso com o Plano Real. Infelizmente, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, até pouco tempo atrás, hoje eu não mais brinco assim, mas até pouco tempo atrás, eu brincava com os meus alunos dizendo o seguinte: eles não sabem o que é inflação, não sabem o que é inflação alta, porque os meus alunos são geração pós-Plano Real, né? Pessoal que nasceu depois de 1994. O Plano Real pegou uma taxa de inflação das mais altas do mundo, né? A brasileira, uma média de 1.200% ao ano de inflação, que era o finalzinho dos anos 80 e anos 90 até 1994, e jogou para uma média de 6% ao ano, 5, 6% ao ano. Então o Plano Real foi muito exitoso e, portanto, eu dizer, eles não sabem o que é inflação, mas hoje já não é mais verdade isso. A nossa inflação está cada vez mais alta. Esse ano, 2021, com certeza a inflação oficial vai bater mais de 2 dígitos, né? O IPCA, que é o índice oficial de inflação, em setembro já deu 1,16%, que se a gente anualizar isso, botar isso para 12 meses, dá quase 15% no ano. É uma taxa muito alta. A nossa meta de inflação é 3,75%, a gente já está, portanto, com mais de 10%. Né? O IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, que é um outro indicador importante, que é da Fundação Getúlio Vargas, nos últimos 12 meses já acumulou 33%, pouco mais do que isso. Portanto, a gente está correndo o risco de perder o controle de algo que a gente já tinha controlado, que era um pouco o problema da inflação, né? O grande problema brasileiro é que, além disso, a gente tem essa inflação junto com a taxa de desemprego extremamente elevada, como eu falei, que é o que a gente chama de estagflação. Estagflação, pior cenário na economia, que é um cenário de inflação alta, acima da média, como a gente tem, com um desemprego também acima da média. Não é, em hipótese alguma, o que economias lá fora estão passando. Por exemplo, se fala muito que hoje no momento a gente vai ter uma explosão, uma pressão inflacionária na China, nos Estados Unidos e tal. Ok, mas essa pressão inflacionária não chega nem perto, não faz cócegas da nossa pressão inflacionária que a gente vive aqui. E a inflação que eles vivem lá, na verdade, é reflexo de um momento bom deles, porque tanto a China quanto os Estados Unidos, depois da crise do ano passado, né, da crise da Covid, que foi terrível, a economia mundial toda caiu, foi muito complicado. Em 2021 eles estavam crescendo muito, né? A retomada econômica depois da queda do ano passado foi muito forte. Isso pressionou a demanda, né? Então a inflação que alguns países vivem lá fora é uma inflação
acompanhada de um momento econômico bom, né? No sentido de retomada da economia, etc., que não é o que a gente vive hoje. Então, só para simplificar, a inflação normalmente, ela acontece no momento econômico bom. Parece um paradoxo, né? Parece uma coisa, poxa, como é que pode a inflação acontecer no momento econômico bom? Sim, porque esse momento econômico bom faz com que as empresas contratem mais, as empresas estão lucrando, estão vendendo, estão produzindo, estão tendo lucro, elas contratam mais, as pessoas, portanto, trabalham mais, têm mais salários, e é um momento de otimismo na economia, as pessoas compram mais, né? Consomem mais, e é uma tendência de pressão de demanda. Então você tem uma coisa ruim, que é a inflação alta, do lado de uma coisa boa, que é uma economia aquecida com desemprego baixo. É a teoria do cobertor curto. O cobertor curto é aquele que ou cobre a cabeça ou cobre o pé, né? Então você tem uma coisa maravilhosa, que é a economia aquecida, desemprego baixo, com uma coisa muito ruim, que é a inflação alta, né? Essa é a inflação mais comum. Para isso existem remédios comuns, né? Remédios tradicionais, aumento da taxa de juros, né? Corte de gasto público, valorização da taxa de câmbio, são remédios tradicionais para conter a inflação, que é a inflação de demanda. Mas não é a nossa inflação. A nossa inflação que a gente vive é uma inflação muito alta, no momento de demanda baixa, porque o desemprego é muito alto no Brasil, como eu disse, né? A gente vive uma estagflação. É o pior cenário, é você estar no Canadá a menos 30 e não ter cobertor, né? Porque uma coisa é cobertor curto, outra coisa é você não ter cobertor, né? Porque é uma inflação alta com desemprego alto. Nem todos os países estão vivendo isso, o Brasil está vivendo, a Argentina está vivendo um pouco também, Venezuela é um caso perdido, né? Venezuela tem dados muito ruins, enfim, mas nem todos vivem, a gente está vivendo, e isso é muito complicado para o Brasil, tá? Não é uma coisa simples, é uma coisa que tem que ser tratada caso a caso, diferentemente da inflação de demanda, que a gente tem remédios tradicionais para cura da inflação, né? A estagflação depende, é sempre caso a caso para ser tratado. No nosso caso, a nossa inflação é muito causada por uma instabilidade política grave que a gente vive, né? Não precisa falar sobre isso, porque todo mundo está vendo, né, o que está acontecendo, e que pressiona o dólar, né? Pressiona o câmbio, a taxa de câmbio real dólar vem se desvalorizando, e isso acaba causando um problema grave para a gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre justamente como é que o câmbio vai impactar na inflação e trazer a inflação que a gente está vivendo hoje, né? Falei por alto como é que está acontecendo, e no próximo vídeo eu vou falar no impacto da taxa de câmbio. Um abraço.